Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 8 de 5 de 2023, vamos dar início à nossa aula de número 4, no módulo de contabilidade. Boa noite, Lara. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Nós vamos continuar falando sobre a história da contabilidade. Vocês lembram um pouco dessa história que nós vamos estar falando com vocês hoje? Isso aqui a gente vê lá no ensino médio. A gente ouve bastante isso aqui lá no ensino médio. Fala da manufatura, como que começou ali o princípio, né, da Revolução Industrial. Boa noite, Maria Clara, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Então, da manufatura, mecanização de produção. Então, nós lembramos, só para relembrar, né, toda a produção era feita ali de forma manual. Então, eles plantavam, eles colhiam, eles fiavam, tudo ali de forma manual. Só que aí agora começa, né, a parte de mecanização, né, a produção em grande escala. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, porque faz parte, né, do contexto aqui. Boa noite, Luzia. Boa noite, professor. Seja bem-vinda. Obrigada. Na Europa pré-industrial, o processo produtivo caracterizou-se pelo predomínio do trabalho humano. Alguns sistemas de produção foram surgindo até chegar o que se chama de manufatura. Nela, os trabalhadores concentravam-se nos locais de produção e obedeciam a regras mais rígidas de trabalho. Bom, ali a gente sabe que o dia começava quando o sol nascia, terminava quando o sol se punha, né? Nessa época aqui não tinha ainda as leis previdenciárias. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Então nós sabemos que nessa época ainda não existia nem as leis para a gente poder aqui amenizar um pouco o sofrimento no trabalho. Então essas pessoas elas trabalhavam muito, né? Elas não trabalhavam pouco e desenvolveram muitos problemas de saúde por conta, né, desse trabalho exagerado. É por isso que surgiu, né, mais à frente vão surgindo as leis de carga horária limitada para os trabalhadores, exatamente porque os trabalhadores estavam ficando doentes. Bom, vamos dar início, vamos continuar aqui. Em 1769, James Watt inventou a máquina a vapor, que permitiu o aumento de produção industrial. Aos trabalhadores cabia a tarefa de abastecer as novas máquinas, alimentadas pelo invento de Watt, com matéria-prima, né, além de cuidar do seu bom funcionamento. As cidades e a vida das pessoas que nela moravam mudaram muito por causa da crescente industrialização. Inovações e invenções modificaram profundamente diversos aspectos da vida cotidiana. O conjunto dessas transformações foi chamado de Revolução Industrial. Na segunda metade, né, do século XVIII em diante, começaram a predominar as máquinas, substituta do trabalho humano, e a produção em série, na qual cada trabalhador é especialista em determinada área. O trabalho é realizado passo a passo. Bom, então a partir aqui da segunda metade, né, do século XVIII, começaram a surgir as máquinas que foram substituindo mão de obra, né, tirando do mercado de trabalho a mão de obra.
E nós sabemos que até nos dias de hoje, né, aí há várias máquinas que substituíram a mão de obra. Então nós temos aí, por exemplo, as colheitadeiras de cana, né? Antigamente os trabalhadores. Boa noite, Natanaele. Boa Boa noite. noite, Rogério. Sejam bem-vindos. Boa noite. Aí nós sabemos aí as usinas de cana de açúcar. No passado, ele tinha ali vários trabalhadores cortando cana, pegando aquilo, colocando no caminhão, levando para a usina para moer aquela cana. Hoje não, hoje é tudo processo industrial. Então nós temos ali uma máquina que trabalha por 30 trabalhadores, por 30 pessoas, né? Por um lado é muito bom, né? A gente vai aliviando um pouco, né, as pessoas, porque era um trabalho também muito pesado. Cortar cana não é fácil. Creio eu que se alguém aqui já tiver cortado cana sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Eu já trabalhei nessa área aí quando eu era bem jovem ainda, cortava cana para trabalhava com confinamento de boi. Então eu trabalhava para um fazendeiro lá próximo dos meus pais, né? Naquela época ainda era jovem, não tinha outra forma de ganhar a vida. E eu tive que cortar cana durante 4 meses. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil não, viu? É muito difícil. A gente sofre muito. Mas nós tínhamos aí então várias pessoas que trabalhavam nessa área, né, que cortava cana e que hoje já não fazem mais esse trabalho, porque as máquinas substituíram, né, a mão de obra humana. E aí lá no início nós tínhamos algumas máquinas e essas máquinas elas eram boas, porém elas também davam prejuízos, porque elas arrancavam vários pés de cana quando ela ia colher. Então o homem, com sua criatividade, foi modernizando e melhorando essas máquinas. Hoje nós temos as máquinas que fazem a coleta e 100% e não arranca mais, né, os pés de cana. Então assim, foram melhorando a cada dia mais, né, para que as pessoas pudessem ter uma qualidade de vida melhor. Então hoje nós temos aí uma máquina com ar condicionado, onde o trabalhador, né, fica ali num local bem tranquilo, no ar condicionado, uma máquina com uma direção muito boa para dirigir. Naquela época era mais difícil, só que também por outro lado nós tivemos aí várias pessoas, né, ficando desempregadas. E isso, pessoal, cada vez vai funilando mais, tá? Então, nós estamos vivendo um tempo em que a tecnologia vai substituindo a mão de obra. Então, nós temos que nos atualizar. Então, você precisa aprender a utilizar as novas tecnologias que estão chegando. Então, você não pode ficar para trás. Aprendam a usar as novas tecnologias, porque aí você vai ter oportunidades. Mas se você não se atualizar e não aprender a usar as novas tecnologias, corre um risco muito grande de você ficar desempregado. É o caso de muitas pessoas, né, que não tiveram oportunidade, talvez, de aprender, de conseguir ali desenvolver na questão tecnológica. Então tem muita gente desempregada e não consegue emprego, não é fácil, estão passando muita dificuldade. Bom, então vamos voltar aqui para o texto, né? A invenção da máquina a vapor permitiu às indústrias um salto significativo, mesmo heterogêneo e lento. Tornou-se homogêneo rápido quando passou a ser feito por máquinas. Então as máquinas, né, elas não tem nem como comparar. Boa noite, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então a facilidade, né, e a rapidez de uma máquina não tem nem como comparar com a mão de obra humana. Então ela é muito rápida, faz muito trabalho. E assim, o custo-benefício, né, fica bem mais em conta você ter uma máquina do que talvez ter a mão de obra. Me recordo quando eu trabalhei na BRF, lá eles compraram uma máquina que substituiu 22 funcionários. Então assim, a máquina fazia um serviço excepcional, que ela fazia a limpeza de peito de frango. Então ela fazia um trabalho ali assim, e ela substituiu, né, 22 colaboradores. Esses colaboradores não foram mandados embora, foram deslocados para outros lugares da empresa.
Mas a gente sabe que, querendo ou não, nem alguém vai ter que ser mandado embora, porque não tem como alocar todo mundo. Então as máquinas são boas, né, estão aí para facilitar a nossa vida, porém, né, tem a parte ruim, porque vai deixando muita gente desempregada. O trabalho que antes era feito artesanal ou semi-artesanal, e por isso mesmo, né, imagina, vamos aqui mais para frente, eu já li aqui. Vou até adiantar um pouco aqui, a gente vai tentar dar uma apanhada aqui meio rápido nessa parte histórica, né, para a gente poder entrar um pouco na parte mais prática a partir de amanhã. Foi nesse período também que nasceu a ideia de emprego, pois o trabalho realizado em um dia era pago pelo proprietário dos meios de produção. Contudo, não havia emprego para todas as pessoas e a pobreza e a fome se alastrava entre a população. Se de um lado a produção crescia, de outro as condições dos trabalhadores e de vida da população que havia saído do campo em busca de um emprego eram muito mais difíceis. Veja como eram as condições de trabalho nesse período. Os salários eram baixos, as fábricas contratavam principalmente mulheres e crianças, pois o salário que elas recebiam eram ainda menores do que os pagos pelos homens, e a estes eram destinadas as funções que dependiam de força física. As funções que dependiam de força física. Bom, então, para a gente analisar, né, trabalho escravo, para te falar a verdade, naquela época não era fácil. Boa noite, GSL, seja bem-vinda. E eles deixavam de contratar os homens, que tinham uma diária um pouco mais alta, para contratar mulheres e crianças, né, que ali tinha uma diária um pouco mais baixa, ou seja, que era trabalho escravo mesmo. Né? Então, aí existem leis severas, né, hoje, com a questão das crianças, né, para não colocar as crianças para trabalhar e tal. Mas a gente sabe que essas leis surgiram a partir de muita escravidão que existia lá no passado. Né? Eram muitos proprietários aí de fazendas, proprietários de empresas que escravizavam as pessoas, escravizavam as crianças, né? Porque se ele trabalhou, ele tinha o direito de receber igual o homem, né? Se a mulher trabalhou, ela tinha o direito de receber igual o homem. Então, por que que um trabalha, né, e o outro trabalha e a diferença de salário ali? Então, assim, isso não entra muito na minha cabeça. Eu não concordo com isso. Eu penso que se todos exercem a mesma função, todos têm que receber o mesmo valor. É lógico que tem função, né, que uma mulher não vai conseguir executar. Então a gente tem que entender isso daí. Por exemplo, chega um caminhão de cimento. Eu não vou colocar uma mulher para descarregar um caminhão de cimento. Então chega lá um caminhão de piso. Eu não vou colocar uma mulher para descarregar um caminhão de piso. Então não tem como. Mas assim, áreas administrativas, né? Às vezes tem um homem e uma mulher e o homem ganha mais, não é justo. Né? Às vezes uma área de vendas também não é justo. Eu penso que deve ser igual. Aí nós temos aqui, né, os salários baixos, né, as crianças eram recrutadas em orfanatos e a partir dos 4 anos de idade para o trabalho na indústria têxtil. Então assim, era criança ainda, né? E principalmente nas minas de carvão. Os trabalhadores não tinham direito vinculados ao emprego, como férias, descanso semanal, nem mesmo um contrato de trabalho. Jornada de trabalho diária chegava a 16 horas. Isso aqui é uma escravidão, viu, gente? Esse pessoal dessa época aqui desenvolvia vários tipos de problemas de saúde, porque o trabalho era muito excessivo, né? E nós não suportamos trabalhos excessivos. A gente vai desenvolver vários problemas de saúde. Os empregados estavam sujeitos a castigos físicos e as trabalhadoras eram com frequência violentada pelos capatazes. Então era uma escravidão terrível nessa época. Mas se os proprietários dos meios de produção impunham essas condições aos trabalhadores, estes, por sua vez, reagiam contra isso. Apesar da pobreza e da fome, os empregados da indústria começaram a se organizar a fim de melhorar
as condições de trabalho, até mesmo as reações violentas. Então o homem, né, sempre teve essa facilidade de se reorganizar, né, e de crescer, de fazer as coisas acontecerem de forma diferente. Boa noite, Silvestre, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite. Então, desde os primórdios, né, os homens, as mulheres, tiveram aí essa facilidade de buscar os seus direitos, de lutar pelos seus direitos, né, para fazer valer os seus direitos. Né, isso é muito bom. Por isso que nós não devemos nos calar, não devemos nos curvar diante de nada. Nós temos que buscar, né, os nossos direitos. A Constituição nos dá muitos direitos. Então a gente tem que conhecer os nossos direitos e buscar, né, defender os nossos direitos e as condições de trabalho, até mesmo as reações violentas. Com o movimento ludista ou ludidita, no início do século XIX, esses movimentos caracterizados pela iniciativa dos operários de quebrarem as máquinas dentro da fábrica, como forma de protesto contra as condições de trabalho. Ned Ludd teria inspirado esse movimento de revolta daquele que acreditava que as máquinas eram responsáveis pela falta de emprego para todos, pois elas executavam em menos tempo o trabalho de muitas pessoas. Então eles revoltaram contra as máquinas, né? Começaram a quebrar as máquinas. Nessa imagem é chocante, né? A gente vê uma imagem dessa. Crianças aqui muito pequenas, né? Já trabalhando. Era até uma escravidão. A criança precisa trabalhar, né? Ajudar a gente, fazer um servicinho ali, mas 16 horas de trabalho, né? É escravidão, né, gente? A criança, ela não é como nós. Às vezes, se você dá uma função para uma criança fazer, para ela aquilo ali é algo muito... Se ela trabalha 10 minutos para nós, né? Se fosse para nós 1 hora, 10 minutos para ela é 1 hora, 2. Então ela não entende ainda. Então a gente tem que dar algumas funções para os nossos filhos, ensinar eles a trabalhar, isso é importante, dentro de casa, é lógico. Mas tem que ter muito cuidado, né? Não pode ser trabalho escravo. Movimento ludista. A revolta dos trabalhadores diante das máquinas. E a gente vê aqui essa imagem, né? Um trabalhador com uma marreta na mão, o outro ali com uma alavanca, e eles ali quebrando a máquina, né? Para poder mostrar ali a sua indignação. Tem uma atividade aqui, mas nós vamos passar por ela. Eu quero fazer um apanhado desse negócio aqui hoje. A organização trabalho. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Estou passando aqui, né? Comentário. Não, podemos dar continuidade. A organização do trabalho. Pense em algumas atividades que você costuma fazer em casa. Cozinhar, higienizar, banheiro, consertar a porta do armário, etc. Talvez os mesmos que inconscientemente você se organiza para fazer essas tarefas. E às vezes acontece, né? A gente se organiza de forma inconsciente porque é algo que já fazemos todos os dias. É como se fosse uma máquina já. Calcule o tempo que levará para realizá-las. Verifique se em todos os ingredientes para preparar uma refeição. Se tem todos os produtos para limpeza ou parafuso certo para conserto. E avalie o resultado. A comida ficou boa? A limpeza ficou adequada? E assim por diante. Se vocês consideram o trabalho realizado nas indústrias, no comércio, nos serviços, verá que várias situações são muito semelhantes, ou seja, dentro da indústria são semelhantes, né? Eu sempre faço muito essa comparação. A gente fala assim que o que nós fazemos na nossa casa é semelhante ao que nós fazemos na empresa. Então, a gente tem toda uma organização em casa, a gente tem toda uma organização na empresa, é bem semelhante. Mas se as empresas e organizações é efetuada de modo que o trabalhador faça mais em menos tempo, essa foi a lógica
arquitetado no início do século XX por Frederick Wilson. Frederick Wilson Taylor, em 1856 a 1915, cujo pensamento ficou conhecido em todo o mundo como Taylorismo. Esse cara aqui, ele acreditava que os operários deveriam fazer mais com menos. Ou seja, se nós temos 10 funcionários fazendo uma função, então nós tínhamos que tentar uma forma de usar 6 funcionários para fazer a mesma função, ou para desenvolver a mesma quantidade de tarefa, a mesma quantidade de trabalho. Então ele tinha um pensamento de trabalhos excessivos mesmo. O Taylor acreditava que os operários faziam cera, ou seja, ele acreditava que os operários ficavam lá, né, dando sopa no trabalho. Então vamos apertar. Então vamos colocar onde tem 5 fazendo o trabalho, vamos tirar aqueles 5, vamos colocar 3, porque esses caras estão fazendo cera. No trabalho, conforme a própria expressão utilizada por ele, escondia dos patrões a forma como realizavam cada atividade e eram contrárias a produzir diariamente tanto quanto se fosse possível. Ele também achava que os sindicatos tinham uma visão errada, pois queriam que os operários trabalhassem menos e em melhores condições. Como solução para esse caso, desenvolveu o que se chamou de organização científica do trabalho. Como era a organização? Taylor observou o trabalho dos carregadores de barras de ferro operários em grande parte provenientes dos países da Europa que se encontravam em situações econômica difícil. Havia 75 carregadores e cada barra pesava 45 quilos. Cada homem carregava 12,5 toneladas de ferro por dia trabalhando. Aí nós temos aqui, né, os números antes do Taylorismo. Carregadores 75. Com Taylorismo, trabalhadores 75. Toneladas transportadas um dia, né, toneladas por dia aqui é igual a 1.000 quilos, né? Uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, toneladas transportadas em um dia antes do Taylorismo, 12,5 toneladas. Com Taylorismo, 47 toneladas. Ou seja, ele praticamente triplicou, né, a quantidade de ferro que as pessoas carregavam, a quantidade de barras de ferro que as pessoas carregavam. Então, praticamente triplicou com a ideia dele. Só que essa ideia dele fez com que os trabalhadores ficassem doentes, porque eram cargas excessivas de trabalho. Como ele conseguiu aumentar a produtividade? Segundo Taylor, uns planejam e outros executam o trabalho, ou seja, ele compreendia que alguns eram destinados a pensar e outros a executar. Por isso havia divisão entre os que pensavam como carregar as barras e os que utilizavam a força física. Com base na observação do trabalho, propôs controle de tempo dos movimentos, isto é, ele sabia que o movimento feito em X segundos e outros em Y segundos, a intenção era que o empregador tivesse controle sobre todo o processo de trabalho e assim, na visão de Taylor, os empregados não faziam mais cera. Ou seja, tinha que trabalhar igual um relógio. O trabalhador precisava obedecer aos comandos, inicialmente pesados por Taylor, sobre o movimento e os tempos exatos de se mover, sempre com a vigilância e a supervisão constante de chefias. Taylor, no entanto, considerou que nem todo carregador poderia executar o método e assim incluiu mais um item em sua lista de procedimentos para obter produção pretendida: a seleção científica do trabalhador, acompanhada
do devido treinamento para realizar as tarefas tal como esperada, como quem planejou. Esse cara, ele era muito inteligente, né? Muito inteligente. Tenho certeza que as empresas ganharam muito dinheiro com as ideias dele. Só que aqui, ó, nós temos o que? O processo de seleção. Então, aqui já se inicia um processo de seleção que lá na frente, né, seria algo utilizado em todas as empresas do mundo. Então, processo de seleção, selecionar a pessoa certa para a vaga certa. Então, essa pessoa ela é capaz de desenvolver essa função com mais qualidade. Então, nós vamos selecionar essas pessoas. Então, isso aqui foi fantástico quando ele iniciou isso aqui. A única dificuldade que eu vejo no Taylor é que ele escravizava demais as pessoas. Então, ele trazia uma produção muito grande para a empresa ganhava muito dinheiro, porém, os seus trabalhadores acabaram ficando muito doentes. Tá? Então aconteceu isso muito aqui nessa época. Eu vou até dar mais uma adiantada nesse negócio aqui para a gente não perder tempo. Então eu vou passar essas atividades aqui. Para a gente dar uma adiantada nesse conteúdo, porque é muita coisa. Se a gente não adiantar, depois eu não consigo passar a parte mais prática para vocês, que também é muito importante. E aí nós temos até um quadro aqui nessas atividades, né, dos dados, antes do Taylorismo e com o sistema, né, do Taylorismo. Como que melhorou esses dados, né? Como que cresceu. Tanto que os caras daquela época ganharam muito dinheiro. Só que aí vieram também, né, junto com o dinheiro, junto com a fama, veio também, né, as doenças, os problemas de saúde. Porque os trabalhadores geralmente trabalhavam na mesma posição, fazendo os mesmos movimentos e desenvolviam vários tipos de problemas de saúde. E aí, depois do Taylorismo, né, vem o Fordismo. E o Fordismo também foi muito importante aí, tanto para a história da administração quanto para a história, né, da contabilidade. Tudo iniciou lá, né, no processo da industrialização. O Fordismo talvez seja uma palavra mais familiar a você do que o Taylorismo. Então, quando a gente fala do Fordismo, todo mundo já sabe quem é, né? É o Henry Ford, o cara que desenvolveu aí os carros da Ford, a primeira fábrica de carro que existiu. Então nós vamos falar um pouquinho também da teoria desse cara, que foi muito boa. E depois veio o Honda e também veio Toyota. Então todos esses caras foram importantes aí para a revolução industrial, para essas novas medidas que foram sendo tomadas e também para a construção das leis que foram surgindo, né, a partir das teorias desses caras. Então eles foram muito importantes. Nós vamos falar um pouquinho aqui do Henry Ford. Henry Ford foi de 1863 a 1947, empresário estadunidense da indústria automotiva. Ford procurou aperfeiçoar o pensamento de Taylor e concluiu que se ganharia ainda mais tempo se as peças fossem até os operários, e não o inverso, né, como aconteceria até então. Então o cara ele foi tão inteligente que ele disse assim, não, os operários já estão selecionados, a gente tem um operário certo para cada função, mas se eu colocar a peça na mão desse operário, a gente vai ganhar tempo. Foi aonde surgiu o quê? As esteiras. Então agora nós temos as esteiras que levam as peças até os colaboradores. Só que os colaboradores fazem a mesma função. Então o cara que monta roda, o cara não monta motor. O cara que monta motor, ele não monta farol. Então o cara faz um serviço só. Já era outro problema sério, né, que ia desenvolver ali vários problemas, né, de postura dos trabalhadores mais à frente. Além de arquitetar a esteira mecânica, Henry Ford teve outro papel que trouxe consequências para todo mundo. Ele
construiu o primeiro carro popular da história, o Ford T. Sua reprodução em série deveria vir associada ao consumo em série, pois Ford tinha a convicção de que a produção em massa reduziria os custos do automóvel e com isso o preço final do produto seria menor. Então nós temos aqui o Ford T, modelo mais conhecido no Brasil como Ford Bigode. Você já deve ter visto esse carrinho aí nas novelas da Rede Globo, né? Quem é noveleiro aí, eu não sou noveleiro não, mas algumas vezes eu estava na casa da minha tia e via ali ela assistindo as novelas e de vez em quando a gente via esses carros. Tinha uma novela chamada Chocolate com Pimenta, tinha uns carrinhos desses assim, bem antigo. E aí nós temos aqui uma imagem, né, da empresa de Henry Ford, como que era feito os trabalhos. E aqui nós temos alguns trabalhadores, como vocês podem ver, tem uma esteira de produção. E aqui cada funcionário, né, faz uma função. É interessante, gente, que hoje tudo isso aqui, ó, é mecanizado. Então nós temos várias máquinas, vários robôs que fazem todo esse trabalho. Então hoje não é feito mais por mão humana. É assim, é tudo máquina, tudo já programado. Essas foram as inovações importantes de organização de trabalho a ponto de vista da produção. No entanto, o trabalho ficou mais intenso e sem pausas. Vejamos a seguir como se deu a redução de tempo na montagem do automóvel no Fordismo. Então a gente vê que eles aumentaram a produção. Ou seja, os trabalhadores que antes, né, tinha aquela pausa para ele caminhar até a peça para buscar a peça, agora já não tem mais pausa, porque está numa esteira, então as peças vêm até ele. Então o cara não tem pausa, o cara trabalha, né, o tempo todo. Isso aqui foi muito bom, os caras ganharam dinheiro demais. Né? A gente pode ver aqui esse quadro de redução de horas aqui, ó, na época de Taylor, né, e depois com as montagens aqui na esteira, a gente vê que rendeu muito, aumentou muito a produção. Só que veio, né, a questão do problema de saúde. E aí nós temos um artista, eu creio que todos vocês conhecem, Charlie Chaplin. Esse cara, ele fez muitos filmes, né, criticando a indústria. E eram muito bons os filmes dele. Então nós temos aqui filmes dos tempos modernos, de Charlie Chaplin, de 1889 a 1977. Se vocês tiverem interesse, depois dá uma olhada lá no YouTube, tem esses filmes. Ilustra como era o trabalho nas fábricas, trabalho repetitivo, sem tempo para descanso mínimo, né, entre uma tarefa e a próxima. É possível resumir o fim, né, das 3 etapas principais. A fábrica em que o personagem Carlitos trabalha conta com uma esteira mecânica, na qual as peças se movem passando pelo trabalhador em certa velocidade, de modo que a máquina determina o tempo em que se deve apertar o parafuso. Então era algo terrível, né? Tinha que ser bem rápido mesmo, porque senão você não conseguia. O trabalho repetitivo com o tempo para a realização da tarefa manual sendo controlado e determinado pelo tempo da máquina, a pressão da chefia e o barulho da fábrica comprometeram a saúde mental, né, do personagem. O personagem rebela-se contra o maquinário e é internado por causa do excesso de loucura. Eu não sei se vocês já viram o filme do Charlie Chaplin. E depois, se vocês não viram, assista, é muito bom. Aí mostra ele revoltado, né, com as máquinas. E na verdade isso aqui aconteceu com muitos trabalhadores, porque eles foram ficando doentes, porque eles não conseguiam acompanhar a velocidade das máquinas. E o trabalho era muito excessivo. Então muita gente ficou doente, muita gente morreu naquela época com problemas sérios de saúde por conta da carga excessiva de trabalho.
Bom, é importante, nós vamos aqui adiantar um pouco também, que eu quero passar a parte técnica para vocês. E é importante, essa parte é importante, mas é mais importante a gente, para a parte técnica, a gente vai avançar um pouco. O sentido do trabalho. Como foi estudado, o Fordismo nasceu nos Estados Unidos da América, embolado pelos mesmos princípios de Taylor. Os operários, no entanto, percebiam que cada vez mais executavam um trabalho mecanizado e sem qualificação. Com isso, eles passaram a optar em outras atividades que ainda garantiriam maior envolvimento com o trabalho. Fred, percebendo a dificuldade de contratar funcionários, lançou o seguinte plano: ofereceu um salário de $5 por dia antes do pagamento. Antes do pagamento era de $2,50, ou seja, ele ofereceu o dobro do que ele pagava antes. Estabeleceu jornada diária de 8 horas de trabalho, ou seja, aqui nós começamos uma nova vida para os trabalhadores. Por quê? Agora já são 8 horas de diário, de 8 horas de trabalho, que antes era 12, 16, agora já são 8. Começa a melhorar a vida do trabalhador. O cara vai ganhar o dobro, e com jornada de 8 horas. No entanto, esse plano não era para todos. Assim como Taylor aplicou uma seleção científica dos trabalhadores, as novas condições de Ford eram apenas para os homens que tivessem certos hábitos esperados pela empresa. Ou seja, teve um processo de seleção para escolher as pessoas que seriam beneficiadas com isso. Não consumida em bebidas alcoólicas e provasse que tinha boa conduta. Ou seja, não era difícil alcançar ali a expectativa dele. Henry Ford inovou mais uma vez e criou um departamento de serviço social para acompanhar a vida dos trabalhadores que desfrutavam desse tipo de contrato de trabalho. As visitas às casas dos operários fizeram com que praticamente um terço deles, ou seja, 28%, perdesse essa condição. É bom lembrar que que mesmo dobrando o salário e reduzindo a jornada de trabalho, Ford ainda conseguiu baratear o preço do carro. Então esse cara foi muito inteligente. Para se ter ideia, o capital da empresa de 12 anos, de 1907 a 1919, passou de $2 milhões para $250 milhões. Será que valorizou, gente? Então, Henry Ford, cara muito inteligente, ele melhorou também a questão, ganhou muito dinheiro com o fracasso do trabalhador, mas depois também trouxe um benefício para os trabalhadores. Nós temos uma imagem aqui de uma trabalhadora em fábrica de relógios na Inglaterra, sendo observada por um contromestre. Foto de 1946. Ela tá ali trabalhando e o cara tá ali do lado, só observando. Passou até uma página em branco aqui. O Taylorismo. A nova organização do trabalho. Você deve ter percebido que as alterações da organização de trabalho têm sempre o mesmo objetivo: aumentar a produtividade reduzindo o custo. Isso aqui é uma lei que rege para todas as empresas, tá? Aumentar a produtividade reduzindo os custos. Então, sempre que você vai ouvir isso numa mesa de reuniões com diretores, com gerentes de uma empresa. Aumentar a produtividade reduzindo custos. Vamos aumentar a produtividade. Vamos enxugar a produtividade. Vamos enxugar o quadro de funcionários. Vamos secar esse negócio. Vamos crescer. E tudo é em cima dessa frase aqui, ó. Aumentar a produtividade e reduzir custos. Então, toda empresa, você deve ter ouvido isso já na sua vida, em alguma empresa que você trabalhe. Então, sempre ouvi isso. Que nós devemos fazer para aumentar a nossa produtividade e reduzir os custos?
E aí o homem vem fazendo essa pergunta ao longo dos anos. Por que vem surgindo as máquinas? Máquinas e mais máquinas. Para aumentar a produtividade e reduzir custo. Então eu aumento a minha produtividade com uma máquina e reduzo o custo com funcionários. Então sempre é esse, e por isso que nós temos aí tantas máquinas hoje, né? Tem máquina para fazer tudo que vocês imaginarem. Tudo que vocês imaginarem, existe uma máquina que vai fazer aquilo ali já. Então são poucas as funções hoje que são desempenhadas de forma manual. Boa parte, eu acredito que uns 80% das funções são desempenhadas por máquinas, exatamente para aumentar a produtividade e reduzir custos. A lógica é fazer mais com menos tempo, se possível, menos trabalhadores. E menos trabalhadores, e menos trabalhadores, e menos trabalhadores. Eu acredito que 2030, 2040 mais ou menos, pouca gente vai ter um emprego. Poucos mesmo. Porque as máquinas vão tomando conta. Então, infelizmente, a mão de obra vai sumindo. No Taylorismo não foi diferente. Essa nova forma de organização do trabalho surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial, principalmente para fazer frente à indústria automobilística estadunidense. Os japoneses inovaram e alteraram completamente o modo de pensar que vigorou como Fordismo. Então nós temos aqui, veja a seguir, os pilares do Toyotismo. Fala-se de Tintin Taiyan, que significa literalmente no exato momento, ou no momento exato. Trata-se de uma técnica de organização e espaço de tempo nas empresas, ou seja, nas empresas. O seu objetivo é tornar a produção e a distribuição de mercadorias mais dinâmicas. Nesse processo, a produção ocorre de acordo com a demanda e as empresas não acumulam estoque. Automação, mais conhecida como controle de qualidade total. É assim é chamada porque exige controle de qualidade autônomo na produção. Isto é, essa estratégia limita a supervisão do trabalho e das peças produzidas. Nela, cada um é responsável pelo que se deve ser feito e pressupõe-se que haja um trabalho em equipe. Se alguém está com dificuldades, o colega o ajuda. Uma fábrica de automóveis no Brasil, por exemplo, chegou a gravar um código para peça produzida, indicando ao operário que havia feito. Se a peça representasse problema, o funcionário era diretamente responsabilizado. O termo, aqui no caso Kanban, o termo de origem japonesa significa cartão. Refere-se a um tipo de sinalização utilizado para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação em série, isto é, monta-se quadro sobre uma determinada tarefa usando cartões post, ou outros tipos de papéis, e escreve-se em cada um executar, em execução e executado, ou seja, estabelecem-se cores para o significado de cada um dos termos. Este método foi estabelecido inicialmente nas empresas japonesas Toyota, com o objetivo de tornar mais eficaz o sistema de produção, também utilizado para o controle de estoque das empresas, pois permite a atualização constante e real dos seus níveis. Nesse caso, os quadros ou painéis são colocados junto aos produtos armazenados. Isso fez com que a empresa trabalhe com menores quantidades de estoque e, consequentemente, com menor capital de giro. Esse sistema, aliado ao controle de estoque da empresa, consegue programar a produção. O método dos cartões
ajuda a obter informações reais e determinadas, o que possibilita melhor entendimento ao cliente e maior lucros com gastos menores. Atualmente existe um Kanban eletrônico que funciona da mesma forma, além de ser mais rápido e eficiente, evita problemas com perda de cartões. Bom, aqui nós temos, né, alguns cartões, é o modelo que eles utilizavam, tipo uma bandeja com um cartãozinho, as cores das bandejas indicando, né, o que deveria ser feito, o que já estava executado em execução. E aqui nós temos, né, o manuseio de cartão. Cartão removido para a cor verde pode indicar, nesse caso, o cumprimento de uma tarefa ou disponibilidade de estoque. Então nós temos os cartões vermelho, amarelo e verde. E aqui, no caso, o verde está ok, amarelo atenção e o vermelho urgência. E aí nós temos uma comparação aqui, né? Veja as principais diferenças entre o Fordismo e Taylorismo. O Fordismo, produção em série em um mesmo produto. O Taylorismo, produção de muitos modelos em pequena quantidade. Fordismo, grandes estoques de produtos. Taylorismo, Toyotismo, né? Quer dizer, estoque mínimo, só se produz o que é vendido. Fordismo, especialização, um homem opera uma máquina. Toyotismo, polivalência, um homem opera várias máquinas. E esse aqui, ó, foi uma das razões pelas quais o Taylorismo fez toda a diferença no mundo automobilístico. Por quê? Enquanto lá no Fordismo, um homem ele desenvolvia uma função só no carro, aqui no Toyotismo, um homem conseguia montar um carro, só ele, porque ele conhecia todas as funções. Então eles faziam o que? O rodízio. Isso também fez com que eles tivessem menos problema de saúde, porque ali os operários não ficavam trabalhando na mesma posição. Então eles sempre faziam um rodízio para eles trabalharem em posições diferentes. Isso também fez com que reduzisse também grande parte dos problemas de saúde. Então tem aí o toyotismo, né, foi um significativo muito grande para essa revolução. E quando a gente olha para o toyotismo até hoje, né, vocês podem observar que a Toyota, os carros da Toyota são resumidos até hoje. Né, eles não têm muitos modelos de carros. Né, os carros são bem resumidos. E assim, os carros viram grandes histórias. Né, se a gente for olhar para a Hilux, né, quantos anos a Hilux está no mercado? E nunca saiu. Foi sendo modernizada. Né? O Toyota, o Corolla. Corolla está no mercado também há décadas. Está aí, né? Não sai de linha, porque ela preserva isso. Ela tem esse negócio de preservar os seus carros. Né? Isso produz pouco, mas sempre produz aquele carro e é acertado. Né? Todo mundo aí, quem tem condição de ter um Toyota, né, e já teve um Toyota, sabe que são carros excepcionais. Essa nova organização do trabalho resultou em diminuição de tempo de fabricação e, por exemplo, de um automóvel. Era necessário 19 horas para a produção de um veículo, enquanto na Europa a produção ainda demorava 36 horas. Então, uma diferença bem grande aqui. Né? Enquanto eles estavam produzindo em 19, na Europa que ainda estava sendo 36. Em 2012, né, determinada fábrica de automóveis no Brasil produziu 34 carros por hora. Então é muito carro, né, gente? 34 carros por hora. A lógica do Taylorismo logo se expandiu para outros tipos de indústria e serviço. Se a palavra de ordem no Fordismo era rigidez, em todos os sentidos, fixação do homem ao ponto de trabalho, controle de tempos e movimentos, habilidade no emprego, no toyotismo a palavra-chave era flexibilidade. Ou seja, o cara operava várias máquinas ao mesmo tempo.
Esse conjunto de mudanças nos países desenvolvidos aconteceu nos anos de 1980 e chegou com força no Brasil na década de 1990, pelas características históricas do país que concede amplos benefícios ao capital privado. As mudanças aconteceram de forma mais objetivas para as empresas movidas pela busca de revolução de custos e do aumento da produtividade. Então, pessoal, quando vocês verem uma empresa vir para o Brasil, não é porque o governo é bom e o governo trouxe aquela empresa para o Brasil. Aquela empresa veio para o Brasil porque ela sabe que aqui tem mão de obra barata. Ela veio para o Brasil porque ela sabe que aqui ela vai conseguir produzir em grande escala e vai ganhar muito dinheiro, né, com os brasileiros, porque a mão de obra é barata. E ainda consegue, né, muitos aí benefícios fiscais. Então os caras vêm para cá para ganhar dinheiro. Não vem porque o governo é bom, não vem porque a empresa é boazinha, ela veio para cá gerar emprego para a população, né? Ela veio para cá porque ela vai trazer benefícios para a sociedade. Não, gente. Ela veio para cá porque tem mão de obra barata, tá? Então, não se enganem. Por que que a China tem várias empresas, essas empresas de Big Techs, as maiores, estão instaladas na China? Porque tem mão de obra barata. Então eles vão para lá. Por que que muitos se instalam na África? Nessas empresas grandiosas aí de redes sociais. No caso, nós temos aí o YouTube, nós temos Facebook, nós temos Instagram e muitos outros. Então, as maiores sedes deles, né, quando fala a questão da tecnologia, desenvolvimento, estão na China. Por quê? Mão de obra barata. Estão na África. Por quê? Mão de obra barata. Por que essas empresas vieram para o Brasil? Mão de obra barata. Então, eles tinham interesse nisso. E ainda tem, né? Mão de obra no Brasil é barata. A empresa não deixa, por exemplo, de vir para o Brasil para ir para os Estados Unidos, a não ser assim. Tempos difíceis, né? Nós estamos vendo tempos difíceis, onde talvez as empresas pensem um pouco exatamente por conta da confiança. A confiança também faz toda a diferença. Então, se um país ele não é confiante, as empresas não investem. Se um país, por exemplo, a Rússia hoje, a Rússia é um país confiante? Não é. Né? A Ucrânia é um país confiante? Não é. Então as empresas dificilmente vão investir nesses países. O Brasil hoje é um país confiante? Até então era. Né? Mas assim, nosso governo tem dado algumas ratas por aí. Né? Tem falado aí, entrado muito nessa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso aí faz com que o Brasil vai perdendo nessa confiança, porque se o Brasil toma um partido, por exemplo, da Rússia contra a Ucrânia, corre um grande risco do Brasil sofrer sanções. Então, quem investe dinheiro no Brasil corre o risco de perder parte aí do seu capital. Então, o país acaba ficando em situação difícil. Então, assim, bom seria, né, se o Brasil continuasse neutro nessas guerras, para a gente não ter esse risco, né, de perder essa confiança. Bom seria. A gente não sabe até que ponto vai isso. Mas bom seria se o Brasil ficasse fora, né, neutro nessas guerras. Porque aí a gente teria essa confiança, né, desses empresários. Bom, aqui nós temos uma atividade, nós vamos pular essa atividade. Vamos aqui um pouco mais para frente. Já falamos muito, né, da história. Depois eu vou passar um pouco dessas atividades para vocês, mas não todas, né? Mas algumas eu vou passar para vocês, mas eu vou passar em forma de formulário. E aí vem a terceirização. Outra forma de trabalho na qual os trabalhadores têm perdido seus direitos surgiu há alguns anos e ganhou força, especialmente nas últimas décadas. Trata-se da terceirização, na qual o trabalho é formal, mas há perdas significativas de direitos. Por exemplo, os bancários, essa categoria profissional, graças à organização e às ações dos sindicatos,
conquistou direitos que vão além do que consta na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Entre elas estão o valor do vale-refeição, seguro de saúde, piso salarial e etc. Por essas e outras razões, os bancos, a partir da década de 1990, passaram a terceirizar os serviços e demitiu bancários. Você deve estar pensando, mas alguém continua fazendo o mesmo serviço? Sim. No entanto, as empresas que passam a prestar serviço aos bancos contratam funcionários com salários menores e, como não são bancários, não têm os mesmos direitos que os demais trabalhadores da categoria. Assim, os serviços prestados ficou mais barato e, com isso, os bancos puderam reduzir os seus custos. Manobra, né? Para poder sangrar ainda mais os trabalhadores. E a gente pensa assim, nossa, isso é bom demais, né? Serviço aí terceirizado. Ninguém sabe por trás, né, qual a história, por que que as empresas estão contratando, né, esse serviço terceirizado. Porque se ele tivesse um profissional, esse profissional custaria um preço muito alto para ela. Então tem as vantagens e tem as desvantagens de ter um serviço terceirizado, até por questão de responsabilidade. A pessoa, quando ela trabalha na empresa, é contratada pela empresa, a responsabilidade dela com a empresa é uma. O terceiro, a responsabilidade é totalmente diferente. Né? Quantas empresas aí sofrem com mão de obra terceirizada? Né? As pessoas vêm para fazer o serviço, então faz o serviço com qualidade, vão embora, deixa lá o serviço ruim, a empresa tem que refazer aquilo tudo de novo e haja dinheiro. Né? Então, tem as vantagens e também tem as desvantagens. Economiza por um lado, mas acaba talvez gastando muito por outro. Na questão dos bancos deu certo. E até hoje funciona, né? Nós temos vários trabalhadores terceirizados aí nos bancos. Em contabilidade não é diferente. As empresas terceirizam, além dos serviços de segurança e limpeza, também a parte de escrituração contábil, guardas, documentos, departamentos pessoais, auditorias e etc. Desse modo, muitos postos de trabalho da área contábil e administrativa são fechados dentro das empresas, dado que não precisam ter contador em seu quadro de funcionários. Então, se a gente for analisar, são muito poucas as empresas que têm contador. E a gente vê assim que às vezes uma empresa tem 10 mil funcionários e tem um contador. E aí ele tem vários auxiliares de contabilidade que trabalham com ele. Então, assim, acaba que o serviço do contador e agora mais escasso ainda, né? Depois das notas fiscais eletrônicas e várias formas aí que o governo tem criado para poder arrecadar os impostos. Então isso vai fazendo com que o contador vai perdendo aí o seu posto de trabalho. Diante dessas situações, as empresas recorrem aos escritórios de contabilidade que com a crescente procura estão aumentando e aprimorando dia a dia. No entanto, apesar desse processo provocar a abertura dos postos de trabalho nesses escritórios, antes existirão em menos números e existirão mais dos candidatos. Exigirão mais, né, dos candidatos, que por sua vez vão precisar cuidar da escrituração de várias empresas e não só de uma. Então a gente sabe que os escritórios aí de contabilidade eles têm 10, 15, 20, 30, 40, 50 empresas para cuidar da parte de escrituração contábil. E a gente sabe que não é fácil, né? E, apesar de muitas coisas aí serem feitas de forma automática, mas ainda há alguns impostos, né, consultoria que os contadores têm que estar de olho. Contabilidade, os cuidados da terceirização. Mas terceirizar existe bastante cuidado na contratação e na seleção do prestador de serviço, pois há possíveis vantagens que pode obter em substituição de uma estrutura não se deve ser focado somente nos custos, e sim no resultado de melhoria da qualidade e precisão dos trabalhos empresariais. A idoneidade do escritório contábil, por sua capacidade em ter as demandas sempre crescentes de obrigações fiscais, tributárias, contábeis, trabalhistas e previdenciárias, devem ser avaliadas detalhadamente.
Uma escritura inadequada e a falta de atualização dos profissionais que atuam na área poderão gerar multas por falta ou atraso e entrega de declaração, multa por inconsistência de dados e etc. Então, né, tem alguns documentos que precisam ser entregados no prazo, tem algumas declarações que precisam ser entregadas no prazo. E a contabilidade, como as leis no nosso país, elas oscilam muito, então os contadores aí têm que ficar de plantão o tempo todo, né, para saber o que mudou, o que não mudou, para não correr o risco aí dos empresários sofrerem com multas por falta de documentação. A contabilidade é uma empresa retrata o seu patrimônio. A contabilidade de uma empresa retrata o seu patrimônio e é a base para cálculo de vários impostos e contribuições que podem atingir 50% ou mais do que as empresas conseguem gerar de riquezas. Isso está embutido em todas as operações que acontecem na empresa e que implicam na entrada e saída de recursos. Checar também junto ao Conselho Regional de Contabilidade se o escritório contábil ou profissional está devidamente registrado em dia com suas obrigações perante o órgão. Outro detalhe é solicitar sempre proposta, por escrito ou assinada, dos honorários e serviços compreendidos após a aprovação de propostas. É imprescindível a assinatura de contratos de serviços contábeis estabelecidos na responsabilidade nos prazos, demandas, convenções pactuadas. Afinal, a empresa estará entregando dados sigilosos, faturamento, custos, remuneração de pessoal, informações fiscais, extratos bancários, etc., para serem processados. O tratamento desses dados não deve ser precipitadamente entregue a qualquer um. É imprescindível conhecer a capacidade técnica, a responsabilidade e, acima de tudo, a ética dos profissionais a quem estão sendo entregues as informações. Mesmo para uma pequena empresa, os problemas que podem advir de uma má contratação são relevantes, pois a atividade contábil, por conta das contínuas alterações legislativas, é uma atividade de alto risco. Então tem que analisar bem, né? A empresa tem que analisar bem quando vai contratar um escritório de contabilidade, porque se a pessoa for irresponsável, né, são dados ali importantíssimos, são dados de pessoas, são dados, né, da empresa, questão de quanto a empresa ganha, né, quanto a empresa tem, então são contas expostas, então tem que ser pessoa de confiança mesmo, né? Senão o cara passa esses dados para um ladrão, o ladrão vai lá, sequestra o dono da empresa, né, e rouba ele. Então tem que ser algo assim, ser pessoas assim de muita confiança para poder confiar esses dados. Aqui nós temos, né, esta unidade finalizadora com uma tirinha, né, que aborda o trabalho na linha de montagem. Procure refletir sobre ela com base no estudo até agora. Bom, aqui nós temos: vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então é bem forte, né? Já pensou? Isso aqui funcionava lá no Fordismo. O cara trabalhando aqui no final da linha de produção, e ele fala que quando ele aposentar, ele vai lá no final da linha para saber o que ele está produzindo, porque ele não sabe. É tenso, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? A aula de hoje é bem chata, né? Só lendo, mas é porque algumas teorias assim, às vezes fica meio complicado para a gente poder estar debatendo, até porque eu quero dar uma resumida nisso aqui hoje, para a gente entrar na parte mais técnica amanhã. Então amanhã a gente vai
ter mais a participação de vocês, a gente vai estar explicando mais a parte mais técnica, né, mais operacional. Então hoje é mais né, uma parte aí da história, mas amanhã a gente vai entrar com mais profundidade aí nesse conteúdo. Então nós temos aqui a ocupação do auxiliar de contabilidade, o mercado de trabalho e a área contábil, na área contábil, com as últimas transformações pelas quais vem passando, em decorrente da adoção de normas internacionais do relatório financeiro, conhecidos como IFRS, está em plena ascensão. Esses movimentos sustentados pelo grande avanço da economia mundial, que necessita de informações precisas, rápidas e constantes. Todas as atividades empresariais passam a ser controladas e registradas pela contabilidade, tornando-a essencial à economia e ao controle do patrimônio. A contabilidade transformou-se, desse modo, no melhor meio de comunicação entre investidores de capital e empresas, pois ela consegue dar uma visão precisa do patrimônio empresarial e do retorno sobre o investimento. Os escritórios de contabilidade são responsáveis por gerenciamento de situações contábeis das empresas que não possuem funcionários habituados para executar essa função. Nesses escritórios trabalham, entre outros, auxiliares de contabilidade. Então, temos aí escritórios com 40, 50 pessoas, né, trabalhando aí, fazendo serviço de contabilidade. São auxiliares, não são profissionais formados, mas já tem um treinamento ali, já tem um curso técnico, um curso básico de contabilidade para desenvolver essa função. Como eu disse a vocês, tem empresa com 10 mil funcionários, tem um contador e 40 auxiliares de contabilidade. Então o contador vai passando ali as informações, vai passando ali o que deve ser feito, e esses auxiliares vão fazendo o serviço. A proposta desse curso não é formar contadores, mas ajudar você a ingressar na ocupação de auxiliar de contabilidade. Bom, isso aqui é um pensamento, né? É lógico que, como vocês estão fazendo gestão financeira, talvez vocês não queiram trabalhar como auxiliar de contabilidade, mas se quiserem, vocês terão aí um amparo desse curso para poder desenvolver essa função também. Então, ocupação de grandes perspectivas de futuro, vista que está presente em todos os tipos de empresa e por isso representa uma fatia do mercado de trabalho bastante promissora. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje é mais importante você, eu costumo dizer assim, que é mais fácil você arrumar um serviço como auxiliar de contabilidade do que como contador. Então, o auxiliar de contabilidade está presente em todas as empresas, tem que ter um auxiliar de contabilidade. E contadores dificilmente nós teremos na empresa. Então nós temos um escritório que vai fazer esse serviço, mas lá dentro da empresa vai ter um auxiliar que vai estar organizando toda a documentação para mandar para o escritório de contabilidade. Então é bem promissora também, né, essa questão da contabilidade, auxiliar de contabilidade, essa função. Em geral, auxiliar de contabilidade trabalha no escritório, em empresas, tanto no setor privado como público, também em algumas organizações governamentais ou ONGs. Dependendo do ramo da empresa, há a possibilidade de você ter trabalho nos finais de semana, mas normalmente seu trabalho dará no horário comercial. Veja a seguir o quadro, né, com alguns valores de salários atualizados até 2015. Então esse aqui está um pouco desatualizado. Nem não vou passar isso aqui para vocês. Hoje nós temos aí os valores são bem maiores. Eu queria ter atualizado essa tabela aqui e não atualizei, não consegui fazer. Mas eu vou atualizar essa tabela e depois eu passo para vocês. Característica do auxiliar de contabilidade. Aí nós temos aqui o Ministério do Trabalho e Emprego conta com um documento que orienta tanto os empregados como os empregadores a compreender melhor a ocupação segundo suas funções e atribuições e deste modo assegura os direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores. Classificação Brasileira, Ocupação, né, CBO. Nela, os auxiliares de contabilidade aparecem num código, né? Nós temos até o código aí, né, do auxiliar de contabilidade, com a seguinte descrição de sumários e atividades. Organizam documentos, efetuam suas classificações contábeis, gerenciam lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos,
conciliam nas contas e preenchimentos de guias e recolhimentos de solicitações junto aos órgãos do governo, emitem notas de vendas e transferências, entre outras, realizam o arquivamento de documentos. Então, essas são a função, né, são as atividades aí exercidas pelo auxiliar de contabilidade. Para ser um auxiliar de contabilidade, é necessário concluir o ensino médio, ter feito o curso de auxiliar de contabilidade. Além disso, é importante a prática de ser prático, organizado, assim como tentativa de saber adaptar as novas tarefas. Outras características indispensáveis: ser comunicativo, mas reservado, pois informações são, na maior parte das vezes, confidenciais. Não pode ser fofoqueiro, né? Tem que ser de confiança. Para os auxiliares de contabilidade não existe uma resolução que determine o código de ética profissional. No entanto, sua ocupação está diretamente ligada ao contador. Ele deve seguir o mesmo código que em seu artigo 2 e a linha orienta. Guardar sigilo ou que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito de serviço público, reservado aos casos previstos na lei ou quando solicitado por autoridades competentes. Entre essas está o Conselho Regional de Contabilidade. É imprescindível ainda gostar de matemática e ter facilidade no preenchimento de planilhas eletrônicas, pois essa ocupação é caracterizada essencialmente pelos planejamentos de cálculos. Contudo, apesar de se utilizado nas operações de matemática, uns poucos cálculos avançados de ordem financeira, a contabilidade considera uma ciência social, pois se encarrega de estudar e analisar as alterações existentes no patrimônio de uma empresa, assim como tudo aquilo que pode acarretar mudanças, seja de ordem qualitativa ou quantitativa. Como para desempenhar suas funções, o auxiliar de contabilidade precisará utilizar computadores. É importante que procure conhecer certos elementos. Programas de computador, principalmente, refere-se aos processamentos de planilhas e alguns sistemas de contabilidade são usados para contadores para registros e transformações comerciais na empresa. É preciso saber usar também a calculadora, se possível a financeira, e se aprofundar em cálculos de matemática. Auxiliar de contabilidade analisa e registra em sistema próprio de contabilidade as despesas, pagamentos das empresas, faz preenchimento de relatórios, planilhas, guias, recolhimentos, realiza escrituração de livros fiscais e apuração de impostos e a declaração de imposto de renda. Registra e arquiva documentos para eventuais consultas e etc. Bom, nós vamos parar por aqui, senão fica muita coisa num dia só. Amanhã a gente acaba de concluir esse negócio aqui rapidinho. E aí a gente vai passar para a parte um pouco mais prática. Eu acredito que aqui nessa apostila não tem a parte mais prática. Não tem. A gente vai para outra apostila que tem a parte mais prática que eu quero estar passando para vocês talvez a partir de amanhã. Mas nós vamos parar por aqui. Amanhã a gente vai dar continuidade. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Todo mundo em silêncio e eu falando feito um papagaio aqui. Então, assim, já deu para a gente ter uma noção básica, né, do que é o serviço de um contador, né? O que um contador faz, quais são as funções, né, de um contador ou de um auxiliar de contabilidade, né? Já deu para a gente ter uma boa noção aqui com a história que foi apresentada. Então a gente vai conhecer, a partir de amanhã eu quero já entrar com vocês aí, eu vou ver se eu consigo já entrar na parte mais técnica, né, falar um pouco sobre balanço patrimonial, sobre o passivo,
sobre o débito, crédito. Então eu quero ver se a gente consegue já começar a entrar nessa parte mais técnica para vocês conhecerem também. Eu vou ver se eu consigo fazer isso a partir de amanhã. Mas até aqui, pessoal, alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Ótimo. Beleza. Bom, pessoal, então eu vou deixar vocês descansar, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã nós nos encontramos aqui novamente e eu vou ver se a gente já consegue falar aqui um pouco amanhã da parte mais técnica, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela participação de vocês. Excelente final de noite. Boa noite, boa Boa noite. noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.